Bom, então hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que hoje, no momento que nós estamos vivendo, que é assim, para quem estiver assistindo o vídeo depois, nós estamos aqui no ano 2020, numa época de pandemia, e essa pandemia está fazendo todo mundo ficar em casa, né? Fazer quarentena. E forçadamente as pessoas estão voltando a fazer culto familiar, né? Porque fica muito tempo em casa sem fazer muita coisa, acaba que meio que tem que preencher o tempo. Então, às vezes nem é tanto por entendimento, mas acredito eu que muita coisa você vai fazendo e depois, às vezes, vai entendendo, tá? Então, Deus entende a nossa fraqueza e nos ajuda, né? Dando meios, oportunidades para fazer esse tipo de evento, mini evento, né? Que é um culto familiar. Então, hoje eu queria falar para vocês assim, culto familiar, como fazer e por que fazer, tá? Então, eu queria ler apenas dois livros da Bíblia que falam especificamente sobre isso e ele vai nos balizar, ele vai nos direcionar para sabermos assim onde e o que nós devemos fazer. Porque na verdade o culto familiar ele tem muita, vamos dizer assim, divergências, entre aspas. Divergência no sentido de o que fazer, como que eu faço, né? Assim, o pai às vezes tá no dia a dia na correria, a mãe também, e não sabe assim, não importa tanto em ter um momento especial ali, né, com a família e ensinar para os seus filhos e uns para os outros sobre Deus, sobre seus mandamentos, sobre a sua vontade. Então ele fica confuso, o que eu faço? Né? Assim, a maioria não está acostumada a fazer isso. E aqueles que estão acostumados ou que têm a coragem de fazer um culto familiar, pode ser que faça muito engessado, muito religioso, assim, é um mini culto, né? É um mini culto da denominação e ele traz ali para dentro de casa. Então, não é isso que eu quero passar para você. Então, eu vou passar algumas dicas, tá? Mas cada família tem sua peculiaridade, cada pai tem seu discernimento pessoal, tá? Mas tem algumas coisas que são padrão para todos, ok? Então, eu queria ler Salmo 78, gosto muito desse texto mesmo. E aí a gente vai aprender algumas coisas com esse salmo, tá? Então o salmo, se você tiver com a Bíblia, beleza. Se você não tiver com a Bíblia, acredita no que eu estou lendo, né? Depois é bom você ler para saber exatamente, assim, em detalhes, o que o texto vai te direcionar, tá certo? Então ele diz assim no versículo 1: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Aí presta atenção agora no versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder. E quando ele diz, não encobriremos, ele está dizendo, eu não vou deixar de contar para os meus filhos aquilo que Deus fez na história, de muitas formas, com muitas pessoas, e o que fez comigo. Então, os pais, eles podem sim reunir os seus filhos e contar histórias, né? Contar histórias bíblicas, né, do que Deus fez, contar a história de livros, de coisas que Deus fez através de outros homens e principalmente o que Deus fez através de você, o que Deus fez em você, que afinal o Evangelho é ou não é o poder de Deus que transforma de verdade a vida das pessoas. Então, se o Evangelho transformou a sua vida, então você tem muita coisa para contar para o seu filho. E ó, eu vou abrir um parênteses aqui. Filho, principalmente os menores, tá? Gosta muito de ouvir a história dos pais. Os meus gostam, eles ficam pedindo para eu contar as histórias. Assim, já escutaram muitas vezes e não conta de novo. E eles, algumas são engraçadas, outras nem tanto, né? Mas eles gostam de ouvir.
Então, não encubra do seu filho o que você já alcançou em Deus. E também é uma responsabilidade sua, quem está falando aqui, que não nós, o que nós ouvimos, ou que nós conhecemos, nós não vamos encobrir, ou seja, nós temos que passar para os nossos filhos aquilo que nós recebemos. Continuando, ele diz assim: e não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. É o que eu acabei de dizer. E estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Então é uma ordenança de Deus para transmitir tudo que Deus já fez, sabe, as suas leis, seus mandamentos. Nós vamos ver que ele vai entrar especificamente em algumas coisas, mas é o que eu disse: transmita para os seus filhos, é uma responsabilidade dos pais transmitir para os seus filhos aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus fez na história com você. Então é uma responsabilidade para transmitir para eles. No 5, né? Versículo 6. Qual é o objetivo disso? Qual que é o propósito de ficar contando essas histórias para os meus filhos? No 6 diz assim: a fim de que a nova geração os conhecesse. Então Deus me instituiu uma forma, né, que os pais contariam para os filhos todos os feitos que Deus fez na história e com eles. Para quê? A fim de que essa nova geração, essa que está vindo, conhecesse a Deus. Porque eles não passaram por toda a história, mas você vai trazer para eles toda essa história contemporaneamente, ou seja, para eles, né? Tudo que aconteceu, você vai trazer para eles. Então Deus, ele sabe o que faz. Deus é Deus, né? Então ele instituiu essa forma para que conhecêssemos a Deus, né? Através de nossos pais contando para nós aquilo que já aconteceu. Então esse é um dos objetivos. Filhos que ainda hão de nascer, no 6 ainda, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, né? Então, uma geração após a outra, para não parar. Então, é um ciclo que não para. É esse mesmo andamento passando de geração em geração. No 7, para que pusessem em Deus a sua confiança. Outro objetivo, você conta todas essas coisas para que eles pudessem colocar a confiança, porque os testemunhos de Deus são coisas que aconteceu. Então, de fato, aconteceu. Então, isso vai gerando confiança em nós. Não é assim? Quando você ouve algum testemunho de alguém, isso vai te enchendo, né? Vai te fortalecendo a sua fé e cada vez criando confiança. E coisas que Deus fez com você, né? Você vai lembrando daquilo. Isso que é muito importante, às vezes, você ter um caderno para anotar as coisas que Deus fez. Num momento de falta de fé, você vai lá no caderninho, né? E renova a sua mente. Tá? E essas coisas você conta para os seus filhos, conta para sua esposa, para o seu marido, conta para as pessoas, para que essa confiança possa ser aumentada. E não, de novo, não esquecessem dos feitos de Deus, mas me observassem os mandamentos. Então, essa é a primeira, são pontos, né, para nós, como os pais, fazermos dentro das nossas casas. E aí no versículo 11, diz assim: esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Culto familiar é uma obrigação. Ok? Por que você deve fazer um culto familiar? Porque é sua obrigação, certo? Mas o culto familiar vai resolver os problemas dos seus filhos? Eles vão seguir a Deus e não vão se esquecer dos seus mandamentos, se esquecer da sua bondade? Não é garantido, tá? Não é garantido. Tá? Mas é sua responsabilidade, ou seja, o sangue deles não vão estar nas suas mãos porque você cumpriu a sua responsabilidade, como o texto diz, esquecer das suas obras. Está falando dos pais, né, que se esqueceram e tudo, das obras de Deus. E aí depois no capítulo todo ele vai falando tudo que Deus fez, né? Aí vai contando, né, repetidamente, que os judeus têm esse costume de repetir todas as coisas, várias coisas eles repetem por várias vezes, todas as vezes eles vão falando repetidamente para os seus filhos. E aí ele vai, todo o capítulo, ele vai falando da bondade, do braço forte, do que Deus fez, né, no Egito.
certo? Então, pode sim que eles venham a se esquecer, mas você não é culpado. Você cumpriu a sua responsabilidade. E vamos para Deuteronômio 6, outro capítulo que eu gosto muito, para a gente não demorar tanto. Deuteronômio 6, provavelmente você conhece um pouco. E aí é mais é um guia, né? Um guia para você que quer fazer culto familiar e que precisa fazer. Versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. No 2. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno. Tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então observa que o mandamento é para os pais, tá? Ele está falando para os pais isso. E ele está dizendo assim, ó, e que os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e toda a sua descendência, tá? Daqui para frente. Então um vai passando para o outro. Obedeçam os meus mandamentos, os meus preceitos, porque são bons. Não é uma lista de regras que tem que obedecer, tá? É porque Deus é bom. O mandamento de Deus é bom e agradável, e nele é achada a vida. Tá? Então é por isso, não é porque você vai ser salvo por meio de cumprir os decretos. Não é por isso, não. É porque é bom. É bom para você. É igual o menino. O que o menino faz? Fala assim, menino, não ponha a mão na tomada que dá choque. É um mandamento, né? Esse mandamento é bom ou ruim? É bom. Bom pro filho. Para mim, tá? Você não sou eu que vou levar o choque. Mas dói se o meu filho levar o choque. Então, é nesse sentido que eu estou falando que o mandamento de Deus é bom. Na verdade, em todos os sentidos. Só para trazer uma alegoria, né? Aí, continuando no 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, né? E muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí no 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o seu ser, você deve amar a Deus. Para quem que Deus está falando isso? Para os pais. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Você que é pai, estarão no teu... Essa palavra é para os pais. Primeiro, cumpre esse mandamento, entra no seu coração, não no seu cérebro, não na sua força para poder cumprir aquela lista de regras. Entra no teu coração, é esse o primeiro passo. Depois ele diz, aí sim, tu a inculcarás a teus filhos. Primeira coisa, você deve guardar os mandamentos, a bondade de Deus, ser conquistado por Deus. Dentro de você, no seu coração, não somente uma lista de regras, não na força. Porque o que você é o que você vai transmitir para os seus filhos. Depois disso, quando você, cada dia, né, lógico, cada dia você vai aumentando a sua intimidade com Deus e esses mandamentos, esse desejo, a vontade de Deus no seu coração vai aumentando e vai aumentando os seus filhos, porque você vai ter esse hábito contínuo de transmitir isso para os seus filhos. Depois disso, você me diz, você deve inculcar. Inculcar, essa palavra tem muito a ver com afiar. Né? Poderia ter dito assim, você vai ensinar os seus filhos. Não, você vai inculcar é uma coisa que você vai batendo. Né? Afiando, você vai afiando também, tem muito a ver, o original dessa palavra tem muito a ver com afiar. Né? Mergulhar, você vai introduzir algo na mente dele. E se você fizer errado o afiar a faca, se você não fizer do jeito certo, você pode até cegar a faca. Não é assim? Então, não faça do jeito errado, que é religioso. O jeito errado é você transmitir para o seu filho não graça. Você transmite lei, força, você consegue porque você é bom. Não, nenhum homem é bom. Todos os homens são maus e merecem o inferno. Você, seu filho, todo mundo.
Então você tem que ensinar a graça de Deus, aquilo que você foi conquistado. Você transmite para ele. Então busca ser conquistado pela graça de Deus. E aí você vai conseguir transmitir isso. Então, tu as inculcarás a teus filhos, é um mandamento. Tu tem que fazer isso, você, pai. E delas falarás assentado, tem uma forma. Como que eu vou fazer isso? Falarás assentado em tua casa. Então, na sua casa, você, né, vai sentar e vai conversar com eles. Não sei os momentos, pode ser na hora do almoço, pode ser um momento especial, mas precisa fazer. Aí, mais uma forma, mais um como. E andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também, aí só um pouco aqui, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, ou seja, em todo tempo. Todo tempo sua mente precisa ensinar, sua mente está voltada para Deus, aprendendo de Deus e aprendendo e transmitindo. Todo tempo, em todas as situações, não é situações religiosas, são culto familiar, senta aí que nós vamos cantar um corinho, vamos dar até aviso, tem gente que dá até aviso no culto familiar, gente, é absurdo. Meu Deus, me deixa os filhos falarem, é um culto familiar, é compartilhado, né? Quando é sentado, né? De uma forma mais formal, né? Mas também pode ser uma forma informal que deve, que a maioria do tempo é essa. A maioria do tempo é informal. O formal é 15 minutos, 20 minutos, depende do tempo que você tem, às vezes diariamente. Mas o dia é muito grande, então você tem que aprender a fazer isso diariamente, todo o tempo da sua vida. Você quer aprender a fazer isso. E como é que aprende? Fazendo. E quando você fizer, você vai errar? Vai errar. Continua fazendo. É assim que se faz. É assim que se aprende. Então não deixe de fazer por causa disso. Mas também não faz só, o culto familiar, pô, tá, amém, já foi, resolveu. Não. Deus, Ele é Deus, Ele sabe como que nós funcionamos, Ele sabe a quantidade de horas que nós temos, Ele sabe como nós somos duros. Seus filhos são duros, meus são duros, tem que, encucar, afiar, passar, de vez em quando cega a faca, né? Depois de novo tem que afiar. E às vezes algum ponto igual, né? Então, 8. Também as atarás como sinal na mão. Isso é um costume judeu, né? Então, as suas obras falarão muito, e às vezes até muito mais do que suas palavras. As suas obras, o que você faz, é isso que seus filhos vão ver, é isso que eles vão imitar. Tá? Principalmente os pequenos, eles costumam imitar os pais exatamente. Se o pai diz palavrão, ele acaba dizendo. Se o pai não fala, ele não fala, eles aprendem com um coleguinha, né? Mas não é você que está ensinando. Então, as suas obras ensinam muito, e às vezes muito mais do que as suas palavras. E te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da casa das tuas portas. Isso aqui é um costume. Em Êxodo, acho que 13, ele fala desse costume também, né? 13:9, se não me engano, 13:9. Mas no capítulo 13, vou virar que você acha esse costume também. Então, ou seja, por todo o seu ambiente, em toda a sua vida, você precisa transmitir para os seus filhos a vontade de Deus. A palavra do Senhor, a palavra é a vontade, assim, a palavra só está sendo dita aquilo que está na mente de Deus, no coração de Deus. Então, em todos os lugares, na frente da minha casa, nas minhas mãos, na minha fronte, em todos os lugares eu preciso estar preenchido totalmente de Deus. E isso vai mostrar para eles. Eles mostram. Já viu aquele ditado? Ditado não, é uma realidade. Que o pai e a mãe, né, os filhos falam, né? Coitado, a esposa fala. Meu marido é um santo na igreja, né? Mas dentro de casa é o demônio. Não faça isso. Dentro de casa é um testemunho maior que você tem que dar. Você precisa ser santo dentro da sua casa, dentro da sua família, ali com os seus filhos. É as pessoas que te conhecem profundamente. E de vez em quando pergunta para eles, o que vocês acham, né? Esse culto familiar é um momento de conversa também, né? Um momento de abertura, meus filhos. Eu sinto que eu estou errando com vocês, queria que vocês falassem para mim com sinceridade, eu não vou disciplinar vocês não, tá? E dê essa liberdade para os seus filhos, tá? Com respeito, para eles falarem, e isso vai te moldando, vai te ajudando também, ok? E aí, o capítulo aqui ele segue até o 20, e ele diz, quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então, é momento, às vezes, no culto familiar, os filhos, você tem que abrir para os filhos perguntar.
E você precisa responder, saber responder o que é os mandamentos, os juízos, os estatutos do Senhor, o que nos ordenou. O que é isso? Para que é isso? Então explicar para eles. Então é uma outra coisa que você pode fazer no culto familiar, tá? E aí o que você vai dizer para eles? Então dirás, está escrito aqui no 21, então dirás a teu filho, éramos servo de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Toda resposta que você for dar para o seu filho, toda, aponta para Cristo. Toda. Porque Cristo te salvou. Cristo me salvou. E você precisa ser alcançado por esse poder da salvação. Você precisa ser alcançado porque seu filho precisa saber. Seu filho precisa ver. Seu filho precisa. Não importa se amanhã ele vai se esquecer do Senhor, mas a sua vida é um testemunho para ele. Amém? Então, seja conquistado pela graça. E quando eles te perguntarem tudo sobre Deus, aponta sempre para Cristo, para a cruz de Cristo. Esse homem me salvou, mesmo não merecendo nada. Meu filho, ele vai te salvar também. Mesmo você sendo ruim, mesmo você fazendo coisa errada, ele vai te salvar, porque eu fui salvo. E não fique, né, mostrando para os seus filhos que vocês são super homens, super mulheres, que não erram. Não é assim que se faz. Pode mostrar suas fragilidades para os seus filhos. E deixa que Deus cuide do resto. Exija sempre respeito dos seus filhos. Tá? Mas mostre quem você é, ser humano. Tá? Os homens da Bíblia mostram a humanidade do ser humano. Né? E que você é igual. Você não é aquele santarrão, fala que é a cara de santo na igreja, pai do Senhor, irmão, e dentro de casa não é o santo. Eles sabem disso. Eles veem isso, gente. Tá? Então, para finalizar, eu queria dar algumas dicas, né? Então, no culto familiar, sentado em casa, você pode ler a palavra, ler um capítulo, né? Você pode dar um espaço, né? Dar um espaço para eles se perguntarem, tirar as suas dúvidas daquilo que você leu, tá? Você pode desafiá-los, tá? A memorizar versículos. Eu desafiei meus filhos e desafiei e entrei no desafio, tá? Então nós somos 4, então no caso agora, né? Nós estamos lendo o livro de João e cada um vai decorar um versículo por dia e vamos recitar uns para os outros. Então eu o primeiro versículo, minha esposa o segundo, o mais velho o terceiro e o mais novo o quarto. Então sempre assim um ciclo. Então é um desafio, tá? E pode dar um prêmio. Se vocês decorarem o versículo, todos os versículos da semana, a gente vai comer uma pizza, um exemplo, né? Ou qualquer outra coisa. Ou alguma coisa que ele quer muito. Né? Ó, se o mês todo você, né, for certinho e tal, na decoração dos versículos e tal, eu te dou uma coisa que você quer muito. Um exemplo, né? Orar, né, assim, abençoar junto com os filhos, traga as necessidades da casa, da família, para os filhos participarem. Então ore, né? Não é aquelas orações, oh Deus, como eu sou bom, né? Não, é oração de compartilhar as necessidades da família. Faça isso, é muito bom. Você inclui os filhos nas necessidades, você inclui os filhos na família. Louvar a Deus, o que a gente acabou de ler, né? Louvar a Deus por tudo que Ele é, tudo que Ele já fez, tá? Ensinar os seus filhos a ser grato. Você seja grato primeiro, depois seus filhos vão aprender isso, vendo você sendo grato. E usa a imaginação, vai de acordo com, às vezes, a sua necessidade, tá? Mas nós temos uma baliza nesses 2 capítulos, né, que a gente leu, tá? Então, não deixe de encobrir as coisas que Deus fez com você. Transmita a lei do Senhor para os seus filhos, a lei, mas não a lei assim, você precisa cumprir, senão você vai para o inferno feliz. Não faça isso, tá? Não faça isso. Fala assim, a lei é boa. A lei é boa, perfeita, tá? E ela veio para nos guardar e nos proteger. Então ela não é pesada, tá? Meu fardo é leve, tá? Meu jugo é suave de Jesus. E o objetivo, né, é sempre trazer o conhecimento de Deus para não se esquecerem do Senhor. Então, o que mais? O que você deve fazer é inculcar, né? Inculcar tudo isso. Então afia seu filho também a ter a revelação de Cristo.
afia ele, deixa ele bem afiado, porque ele vai ser um transmissor da igreja, né? Um transmissor da vontade de Deus para outras pessoas também e para os filhos dele no futuro, certo? Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado, né, com esses 2 capítulos e essas dicas também, tá? Mas use a sua imaginação, faça algo que seja agradável para toda a família, né? Eu sei que cada um, às vezes você que está me ouvindo, tem umas dificuldades, meu filho é rebelde, já está naquela fase de não querer te ouvir, mas peça a Deus graça, sabedoria, para como fazer e o que fazer, e não vai com força, que isso não funciona. Não força, quem vai é se distanciar mais de Deus, tá? Vai com graça, com amor, pede para ele, eu preciso que você esteja aqui, porque eu gosto muito que você esteja aqui. Então vai transmitindo amor para os seus filhos. Os pequenos é mais fácil, mas não se distancie de seus filhos. Não faça só culto familiar. Como eu vivam a vida, né, diária de transmitir a graça de Deus. Não é só conhecimento, é a graça de Deus através da sua vida. Então Deus abençoe e que você consiga fazer esses cultos familiares. A frequência, antes que eu esqueça, a frequência, assim, o ideal seria ser constante, né? Uns 15 minutinhos por dia, mas se você não consegue, faz pelo menos uma vez por dia, ou uma vez por semana, tá? Escolhe um dia da semana e faz isso, tá? Aqui na comunidade que eu congrego, os pastores aqui fez um gol de placa. Nessa época a gente não estava podendo reunir aqui no salão da igreja e agora que está voltando, existia um culto na semana, e o que ele fez? Ele pegou e disse, não, vamos fazer um culto. Nesse dia, faça um culto familiar. Ah, gol de placa, isso é perfeito. Então, se você quiser sugerir para o seu pastor, se você é um pastor também ouvindo, isso é uma coisa muito boa, tá? Isso não vai afastar as pessoas, pelo contrário, vai fortalecer mais ainda. Então, faça isso e seja abençoado no nome de Jesus. E não esquece de dar os joias ou os desjoias. Se você quer receber os vídeos, né? Cada vídeo que eu faço, ser avisado, tem um botão aí, inscreva-se, e um sino do lado, inscreva-se. Clica nesse sino, tá? E aí todas as vezes você vai receber o vídeo, tá bom? Então um abraço.